Saúdo a todos vocês, queridos amigos, estimados convidados e assinantes do meu canal, todos que comemoram o Natal no dia 7. Sabe, ainda assim, por algum motivo, me parece que mesmo se Zelensky não tivesse reescrito esse calendário, não tivesse se intrometido. O dia do programador, que faz tudo de forma exclusiva, exclusivamente, de propósito, só para ser do contra, sabe? Faz tudo ao contrário. Pois é, eu ainda acho que seria muito mais agradável e bonito e não teríamos medo de nos parabenizar uns aos outros. Obrigado por se inscreverem, obrigado por assistirem. Denis Elisevich está em linha direta. Saudações, Denis. Olá, Alexandre e espectadores. Amigos, muito obrigado a todos por se inscreverem. E claro, essas transmissões ao vivo que estão acontecendo são, antes de tudo, para conversar com vocês. Aproveitem para fazer perguntas durante a transmissão, que serão respondidas ao final na sessão de perguntas e respostas com o chat. Convido todos para a minha comunidade do YouTube. Durante a transmissão, enviem suas perguntas antecipadamente. Já recebemos algumas. Naturalmente, o clube fechado do Telegram Al Celeste. Sejam bem-vindos, vamos começar com a enquete da nossa transmissão de hoje. Ela é a seguinte: quem faz mais cara feia, no contexto do fim da guerra na Ucrânia? Hoje vamos analisar algumas declarações do Zelensky, que são realmente inacreditáveis. Bem, em geral, ele diz que a Rússia faz cara feia, mas que temos parceiros que podem torcer o nariz ainda mais. Então, na sua opinião, quem faz mais cara feia? Zelensky, Putin, Trump ou os líderes da coalizão? Jais, ou então a nova entente que se formou depois das declarações de ontem em Paris. Se abstrairmos completamente e olharmos para a situação, quem é que está mais fazendo jogo duro e não quer ceder agora? Como avalia o avanço pela paz? Acho que são os europeus, na minha opinião. E depois Putin e Zelensky igualmente? Putin e Zelensky, cada um à sua maneira. Bem, veja, a Paris de ontem, na verdade, aconteceu sob a sombra, basicamente, dos americanos. Sim, nós ficamos pensando por muito tempo o que está acontecendo, para que tudo isso, literalmente antes do nosso programa. A incrível declaração de Donald Trump, então, no contexto da apreensão de 2 petroleiros hoje, que estão sendo ligados à Federação Russa, embora lá também tudo seja muito relativo. Isso é exclusivamente uma questão comercial, é exclusivamente um eco da Venezuela. E todos notaram que esses petroleiros, na verdade, ninguém tocou neles. Só tentaram, acompanharam, espionaram, mas agora foi possível. Agora, quando aparentemente foi tomada uma certa decisão sobre a Venezuela pelos americanos, eles foram de fato parados, inspecionados, enviados e, enfim, dizem que foram capturados. Ainda não sabemos como foi depois. Um petroleiro atracou na França, foi inspecionado e liberado. Agora está sob bandeira russa. Então Trump diz que sem a minha participação, a Rússia agora teria tomado toda a Ucrânia. A Rússia e a China não têm medo da OTAN sem os Estados Unidos. E eu duvido que a OTAN viesse nos ajudar se realmente precisássemos. Todos tiveram sorte porque, durante meu primeiro mandato, eu reconstruí nosso exército e continuo fazendo isso. Sempre apoiaremos a OTAN, mesmo que não façam o mesmo. Só os Estados Unidos da América são temidos e respeitados por China e Rússia. Que tipo de frase é essa? Só estaremos juntos se eles estiverem? Sério? Parece que Trump usa isso como disfarce, igual a revista Economist. Todo mundo viu a mão com o gesto na algema para 2026 e depois perceberam que era o Maduro. O Maduro gostava desse gesto e agora ele aparece algemado. Parece que isso também é algum tipo de enigma, precisa ser decifrado. Como você vê, o que Trump quer dizer, Trump? Vamos apenas nessa frase, há vários pontos para analisar. Ponto 1. Sem Trump, Putin já teria tomado a Ucrânia, pelo menos a margem esquerda ou até todo o país, pois Trump forneceu Stingers e outros equipamentos em seu primeiro mandato. Javelins e RPGs com os quais nos defendemos nos primeiros dias, basicamente não havia mais nada. Sobre todo o resto, e com o que não concordar. Isso é ótimo, que ele disse que os Estados Unidos da América não vão abandonar a OTAN, porque agora estão tentando especular sobre isso. Na minha opinião, ele disse tudo certo do começo ao fim. Isso é só um sinal, sabe? Eu vejo isso como um sinal.
E sobre o petroleiro, aquele primeiro petroleiro que foi capturado, Bela, se não me engano, é assim que se chama. Ele já segue o lado do Reino Unido. Bem, isso agrava ainda mais a situação, entende? Porque nós já vimos que a guerra dos petroleiros começou um pouco antes. Um petroleiro chinês também foi apreendido com petróleo venezuelano e Trump se orgulhava disso, dizendo: "Eu vou pegar esse petróleo e o petroleiro será nosso." A China, na verdade, fez um protesto veemente, mas depois não tomou nenhuma atitude. Assim como em relação à Venezuela, a China também fez um protesto veemente. Dizem: devolvam o Maduro, deixem escondê-lo aqui, garantimos sua segurança. Isso é abuso de poder. Mas ninguém reagiu a essa atitude do Trump. Como você avalia isso? Esses petroleiros e as conversas sobre a Groenlândia realmente representam uma nova ordem mundial? Que ordem é essa? E como vão atuar nesse novo cenário no outro hemisfério? Muitos pensam que é a nova ordem mundial por falas de Trump e Godep. Aqui estão as imagens que publicaram mostrando o hemisfério ocidental abaixo de nós e as pessoas reagem. Na verdade, o que Trump está fazendo não é uma escalada, é uma reação às ações de países autoritários. É uma reação às ações de Putin, é uma reação às ações de toda essa coalizão condicional. China, Irã, Rússia, bem, podemos adicionar a Coreia do Norte aqui também só para completar. Por isso agiram sem limites. Sei como isso se chama quando fazem paralelos, provavelmente nos seus programas. Depois, quando foi só com Maduro, tenho certeza de que fizeram paralelos nos programas. E em que Trump é diferente de Putin, então? E em que isso é diferente daquilo? É muito diferente. Porque Trump sentou com trapaceiros que tentam enganar todos no jogo de cartas e Trump só pode levantar e dar um soco na cara. É assim que eu vejo isso. Mas ele também pode receber o troco. Bem, Vamos ver. não? Veja, vamos apenas pensar de forma racional. Claro, todo mundo ficou muito agitado, são eventos emocionantes. Aqui está a bandeira russa, que ficou por algumas semanas, digamos assim, como V, e o círculo que podia ser traçado ao redor dos militares americanos. Entende, né? Alguns petroleiros, os militares americanos, conseguiam capturar, outros não conseguiam. Essas empresas, cujos navios são deles, trocam de bandeira como se troca de luva. Isso é uma prática comum. É para fugir da tributação. É dessa trapaça que você fala. No entanto, quando eram os Houthis, lá era tudo fora de controle, porque ninguém sabia direito quem eram, uns Houthis bombardeavam, às vezes venciam, às vezes não. Ou seja, lá havia uma influência clara. Aqui a influência já vem de uma estrutura oficial dos Estados Unidos da América. Ou seja, isso é praticamente equivalente a uma declaração de guerra. Porque a bandeira hoje, antes do nosso programa, em minutos, o Ministério dos Transportes da Rússia explicou que o hasteamento da bandeira em 24 de dezembro foi temporário, pago por uma empresa. Pode-se fazer isso, mas isso é um ato de guerra. Ou seja, Trump está realmente disposto a levar o mundo à beira de uma escalada nuclear? Não, então eu tenho uma pergunta para você. Por que a frota fantasma é chamada de fantasma? Porque a trapaça com as bandeiras. Bem, é só por isso que os trapaceiros levam um soco na cara das sombras. Porque a Rússia, legalmente na correspondência mundial, não pode fazer o que está fazendo, não pode conduzir negócios entre petroleiros e assuntos de petróleo, ela faz isso de forma semi-legal. O mundo civilizado rejeita esse mercado sombrio e frota clandestina. Acho que devemos deixar para você decidir, já que este é seu canal. Devemos analisar toda a cadeia para compreender o quadro completo, da Venezuela ao Irã atualmente. É essencial discutir os próximos passos, pois todos devem entender que tudo faz parte de uma cadeia de eventos. Sasha, se você se lembra, eu estive no seu canal no ano passado, provavelmente no outono, talvez no verão, e eu lhe disse: o presidente Trump tem um cronograma específico para a derrubada de líderes autoritários, líderes de países autoritários. Este é o plano de implementação. Naquela época, seus inscritos riram bem assim. Vejam, até agora ninguém derrubou o Ayatollah no Irã, por enquanto só o Trump escreve sobre isso. E o que fizeram com o Maduro? Bem, você está nos Estados Unidos, entende perfeitamente, e ele tem advogados designados, advogados até que respeitáveis. Muito sério, sim. Ou seja, lá, tanto do ponto de vista das declarações, quanto do próprio processo.
Como mostram as ilustrações, esses esboços contam uma história americana tradicional, quando o artista faz retratos. Sim, lá estão a esposa dele, as sessões, ele declarou claramente: sou prisioneiro de guerra, entende? Ou seja, já entendemos mais ou menos qual será a linha de defesa, porque o comentário veio do advogado. Ou seja, quando eu ou outra pessoa dizemos que a captura de Maduro foi ilegal, isso realmente foi ilegal. Mas a questão é, Maduro foi traído? E dizer que esse é o primeiro ditador a ser deposto também é complicado. Quem está no cargo agora é o vice-presidente interino dele. No fim das contas, o regime permaneceu, só que agora, bem, é uma colônia dos Estados Unidos da América. Agora eles estão em condições muito rígidas, com restrições severas, e como a imprensa está dizendo hoje, precisam abandonar a China, a Rússia, enfim, seus parceiros tradicionais de cooperação. Acredito que, como pessoas decentes, não devemos agir como a propaganda russa e focar só nas consequências. Se discutirmos apenas as consequências, então podemos dizer que Trump é o fora da lei número 1 do mundo. Mas existem razões, eu posso citar uma dezena de razões de imediato. O que Maduro fez na Venezuela, enganando os Estados Unidos, zombando dos próprios cidadãos, a Venezuela virou um campo de testes para o Hezbollah e muito, muito mais. É uma reação ao que estava acontecendo. Isso precisa ser discutido, né? Maduro estava destruindo a Venezuela, Maduro, que é um cara legal. No país, a democracia está prosperando, aí chega o Trump e tira alguma coisa, Trump mata civis, Trump lança mísseis contra civis, foi uma operação magnífica. O exército americano criou uma réplica da casa do Maduro para treinamentos, supervisionados pessoalmente por Trump. Vi o vídeo, a operação foi fantástica. Ele foi sequestrado com precisão, sim, e morto. Havia cerca de 40 a 50 pessoas, principalmente cubanos e a equipe de segurança. Inclusive alguns desertaram. Você sabe que havia agentes, muitos da CIA, entre os seguranças do Maduro. Não foi como Putin fez com a Ucrânia. Ou seja, uma operação precisa. Sobre a economia da Venezuela, eu posso falar por horas. Você sabia que o produto interno bruto da Venezuela caiu de 320 bilhões de dólares em 2010 para 100 bilhões em 2024? Isso em um país com 17 trilhões de dólares em reservas de petróleo, quase 19% das reservas mundiais, além de muito ouro. Como isso pode continuar assim? Então Maduro é o bode expiatório? Não. Maduro é o primeiro sinal. É o mais próximo dos Estados Unidos, bem, tirando Cuba, Cuba é pouca coisa. É o mais próximo dos Estados Unidos, tudo isso é uma aliança da China, Irã, repito, tudo isso é influência da Rússia e do Hezbollah. Aliás, Netanyahu comemorou o Ano Novo aqui com Trump não por acaso. Isso também está ligado a essa operação e o que está acontecendo no Irã também está relacionado a isso. Observe o próximo evento. Primeiro, é impossível sem o Mossad. Quando várias cidades pegam fogo ao mesmo tempo, as pessoas podem se agitar em um só lugar. Em países já pressionados como o Irã, só é possível com o envolvimento dos serviços secretos de Israel ou Estados Unidos da América. Tudo isso ocorre agora, continue assistindo. Agora, Elon Musk deveria ativar os Starlink sobre o Irã gratuitamente para que a comunicação seja melhor. E então essa situação vai inclinar ainda mais a balança para o lado da derrubada do regime. As duas últimas noites foram difíceis. Os manifestantes já ocuparam algumas unidades administrativas. Essa história é longa. Ou seja, parece que a América está mudando o regime à força. Mas eu, discutindo com você, estou levando a ideia de que o regime, na verdade, não mudou. Quando você diz Maduro, primaduro, veja, toda a vertical de poder dele foi mantida. Agora ele está lá, claro, se opondo a esse ministro da Defesa, enfim, ao ministro do Interior, que fala de forma especialmente pública e fervorosa. Mas no fundo, nada mudou, só tiraram o piramidon, a tampinha de cima e o resto ficou tudo igual. Veja! Agora a Venezuela, vassala ou colônia dos Estados Unidos da América, como você disse. Agora você fala Maduro. Agora tudo é vertical. Ou é colônia dos Estados Unidos da América ou está sob o domínio de Maduro. Veja, a questão é outra, no estilo do Trump que estamos observando agora, que o mundo inteiro está discutindo. Você percebeu que a Ucrânia ficou meio de lado como tema, né? As negociações estão acontecendo. Zelensky está negociando, dizendo que está pronto para conversas difíceis, fazendo suas declarações. E agora, vamos discutir isso. O que caracteriza o estilo do Trump? O estilo do Trump é que ele não liga para ninguém.
existe esse conjunto de argumentos que vocês apresentam sobre os aspectos negativos do regime do Maduro para os venezuelanos. Por exemplo, mas ele não liga, ou seja, os venezuelanos não vão passar a viver melhor. Ele só precisa basicamente que forneçam petróleo, entreguem, vendam e que não cooperem com a Rússia, China e Irã. Enfim, eliminar essa influência do hemisfério. Como você sabe disso? Isso é visível porque ele deixou todo mundo, a moçada bateu na porta dele. A oposição diz: galera, aqui estamos nós, agora é o Trump. Eu te superei lá na corrida pelo Nobel, mas eu te dou ele, me dá a cadeira de presidente. Ele mandou todos embora e disse: galera, não. Quem comemorava em Buenos Aires, lembram dos protestos no começo? Ele mandou todos irem embora. Deixou trabalhando aqueles com quem ele tinha. Bem, vamos por partes. Sobre Mochada, surgiu um boato de que Trump não a está nomeando presidente agora porque ela não lhe deu o prêmio Nobel. Ela logo surgiu e disse: estou pronta para compartilhar entrando na situação. Segundo um relatório da CIA, não é mais necessário nomear Maria Mochada. Devemos tentar atuar com a vice-presidente que substituiu Maduro, enquanto os Estados Unidos da América exercem forte pressão sobre ela, assim como ocorreu na Ucrânia. Esse plano não funciona, é descartado e entram os planos B, C, etc. Não podemos julgar, passaram-se cerca de 5 dias. Sobre o fato de que as pessoas não vão viver melhor, fome em um país com 17 trilhões de dólares em petróleo e dizem que vão viver melhor, mas como isso é possível? Maduro nacionalizou empresas, Maduro organizou torturas, Maduro sequestrou pessoas, a violência deles. Aconteceram coisas incríveis lá, mas o principal é a economia. Ou seja, só entenda, a Ucrânia está seguindo. A hiperinflação era medida em milhões por cento, ou seja, é um processo artificial e controlado manualmente. Se tudo for civilizado, com corporações americanas presentes e o país retomando a democracia, as pessoas viverão melhor. Os 100 bilhões de dólares em um país com reservas tão enormes de petróleo e ouro é simplesmente absurdo. Esse produto interno bruto é menor do que o da Ucrânia. Para as pessoas entenderem, na Venezuela há 28 a 30 milhões de habitantes, como na Ucrânia agora, vamos falar a verdade, isso é simplesmente ridículo. Ou seja, a Rússia nem se compara com a Venezuela em reservas de petróleo, nem mesmo a Rússia. Lá o petróleo é específico. Mesmo assim, Trump está satisfeito. Barley acha, e como dizem, os lucros vêm de um petróleo específico. Isso é mais uma manipulação dos russos. Dos russos? Não. Eu entendo que a ciência da química com petróleo pesado é uma ciência russa. Mendeleev. E nós deveríamos proibi-la, mas espere, não, nós não devemos proibi-la. Eu só estou lendo isso. Quando os russos precisam desvalorizar algo, o que Trump fez? A Venezuela tem muito petróleo, mas ele não é bom. Ontem teve esse Kiev, eu tive um debate. Onde está a América ou a Ucrânia é ruim, já onde está a Rússia é considerado o melhor. Não, então, a gente ainda nem começou a falar sobre a Rússia. Agora vamos começar, na verdade, sobre esses navios. Olha, é claro que mais uma vez, todos devem entender claramente que não vai haver nenhuma resposta. Sim, já houve um precedente com a apreensão de petroleiros. E tudo bem, vão engolir, vão responder de forma simétrica, assimétrica. Será que vão responder? Em princípio. É interessante que 2 petroleiros foram apreendidos, um no sul, outro no norte, e para a Escócia, na verdade, esse navio tem 2 nomes, Sofia no sul e o segundo no norte. E, de modo geral, ali perto fica a Islândia, ali perto fica o Reino Unido, e aí está a Groenlândia tristemente famosa. E agora todos estão perguntando, vai haver uma guerra dentro da OTAN pela Groenlândia? Rubio promete por canais diplomáticos que tudo ficará bem e que não haverá problemas, ou seja, vamos comprá-la. Escuta, e com que dinheiro vão comprar a Groenlândia com os lucros do petróleo venezuelano? Você sabe que os Estados Unidos da América têm um produto interno bruto de 30 trilhões de dólares. 30 trilhões de dólares é um valor astronômico. Você pergunta, com isso, o que os Estados Unidos da América vão comprar? Não, espere. Politicamente parece que vamos lucrar aqui, mas não é isso. Vocês exageram ao dizer que vamos lucrar como se só o nosso país existisse. Lembre-se, Trump já ofereceu comprar a Groenlândia da Dinamarca no primeiro mandato. Aliás, hoje a Reuters informou que os europeus estão se mexendo bastante como se já estivessem tentando garantir quase uma segurança militar. Hoje surgiu alvoroço na Groenlândia sobre possível ocupação militar, mas isso, como estão dizendo, não vai ocorrer. Trump tentará comprá-la de novo?
Os habitantes da Groenlândia devem receber dividendos significativos. Não se trata de depositar 1 trilhão e receber a Groenlândia, mas sim de um processo que levará anos. Isso é muito vantajoso para a Dinamarca, mas, por exemplo, o ministro dinamarquês é extremamente desagradável. Uma das melhores da União Europeia, ela elogiou muito o Zelensky e está tentando implementar essa política. Vamos ser honestos, o que a Europa vai fazer? O que a Europa vai fazer? Vai organizar uma cúpula Meru, como eles gostam de fazer por lá. Legendas de Matorzok, legendas de Matorzok, legendas de Matorzok, legendas feitas por Di Matorzok, legendas feitas por Di Matorzok, legendas de Matorzok. Por isso, provavelmente, a União Europeia e o Reino Unido, já que ele não está lá. Legendas de Matorzok. Legendas, legendas, legendas feitas por Di Matorzok. Di Matorzok fez as legendas. O bom segue. Bom, tudo bem. Então por que não se reunir todos juntos e estabelecer uma nova regra? Entende? Uma nova regra. Que águas territoriais são meio que um conceito diferente, neutro, totalmente diferente também. Algum tipo de águas do Oceano Mundial. Navegação é, na verdade, um ponto negativo. Isso não muda nada. Se seguirmos com a frota de petroleiros e transferirmos para a Rússia e Europa. Isso não é absolutamente diferente das operações especiais que o Maliuk, que se aposentou, assumiu para realizar sabotagens militares. Os drones, quando eram lançados, no fim das contas, não é diferente em nada. Só que lá, aparentemente, oficialmente, tipo no país Ucrânia, um serviço oficial atacou, aqui a gente vê, lá estão prendendo, enfim, estão confiscando alguma coisa. E bem... Na verdade, a Ucrânia ela está em estado de guerra com a Rússia. Só para lembrar... Na verdade, não. Não, bem, juridicamente não, mas de fato isso está indo para o jurídico. Entende a questão? É a mesma coisa. Eu meio que vejo essa arrogância. Lá nas redes sociais, nos comentários, todo mundo escreve que é preciso ir com calma. Como dizem, don't push the horses. Entende? É preciso, como gostava de dizer o Sikh, que defendia aquele mesmo rapaz. Qual é a questão? Qual o entendimento importante? Veja, cada navio tem 3 ou 4 bandeiras. Todos veem isso, é como operam. São questões de seguros, frete, dinheiro e tudo isso, uma história puramente econômica. Da mesma forma, só que aqui vimos que está acontecendo um ataque, dano direto, aqui está acontecendo uma redistribuição grosseira. Bem, é uma tomada hostil, uma pressão, não deixam trabalhar pelas regras antigas, ou seja, são necessárias novas regras, mas Trump não propõe novas regras. Por quê? Isso não é uma tomada hostil, é um negócio clandestino, ilegal, que o mundo civilizado, na pessoa de Trump, está dando um basta, continuando assim. A bandeira real da Rússia tem plenos poderes jurídicos e internacionais, como antes da guerra com a Ucrânia. Antes alguém mexia nos navios russos? Não, tudo era legal antes das sanções, só depois ficou ilegal. Editor, por que a Rússia atacou a Ucrânia? Só isso. E mais uma vez eu peço a você, vamos tentar seguir por tópicos, porque agora começamos a falar sobre Maduro, depois voltamos para a frota e estamos pulando demais. Eu, por exemplo, já esqueci de onde você começou. Eu queria dizer algo muito importante nesse contexto, então obrigado. Para os espectadores, isso é importante. Vocês meio que começaram a debater... Começaram a debater? Começaram a debater. Olha, aqui é tudo o mais simples possível. A Rússia precisa responder de alguma forma, responder junto com a China. De qualquer maneira, porque a Europa está no meio disso agora. Bem, de modo geral, nessa situação específica, tudo é muito lógico e por etapas. A Europa e os Estados Unidos estão com uma tensão muito séria por causa da Groenlândia, porque isso está vindo à tona. A Rússia e a China, teoricamente, podem se aproximar e criar algo próprio. A Rússia dificilmente pode criar algo em relação aos Estados Unidos. Isso é certo, mas será que a China pode? Lembramos como a China, por exemplo, impôs controle sobre a exportação de terras raras. E isso ajustou um pouco a política de Trump, deixando-o mais moderado. A China sempre permite. Primeiro o petroleiro, depois o Maduro, é um golpe após outro. Agora todos comentam o caso do Panamá. Com essas mesmas empresas chinesas, o que a China pode fazer? Como o senhor vê isso?
Porque veja, falar que agora o mundo civilizado, olhe, a forma de agir pouco lembra uma abordagem civilizada. Bem, objetivamente, por meios militares, um navio civil não é capturado, porque ele não representa uma ameaça. Mas os Estados Unidos da América, juridicamente, declaram que algum navio com algum petróleo representa uma ameaça especificamente para os Estados Unidos da América. Entende? Isso também é uma circunstância forçada, mas exatamente porque Trump decidiu assim. O que vou dizer não é sobre você, não leve para o pessoal, mas quando aconteceu com Maduro, os russos começaram a argumentar que isso era ilegal. Olhem só que absurdo, não se pode fazer isso, isso é terrorismo e assim por diante. Tudo bem, minha dúvida é como lidar com pessoas como Putin, Xi e o Irã, como agir com eles? Eles criaram essas regras, não respeitam leis nem civilidade e agem sempre com agressão. Apareceu alguém mais forte para enfrentar o cara forte, iniciando o trabalho com eles. Que regras o Putin estabeleceu? Xi, do que você fala? Putin atacou a Ucrânia. A China faz comércio com eles e basicamente a Rússia age como proxy da China, alimentando a guerra. Isso é correto? Ou a Ucrânia e os Estados Unidos da América estão reivindicando alguma coisa desse tipo? Não? Ou a Ucrânia atacou alguém? Não, apesar de toda a loucura de Zelensky e Poroshenko? Não, já atacou lá. A guerra dura 4 anos. Não, os primeiros. Os primeiros? Os primeiros. Aqui também tem essas questões. Entende? Que questões? A Ucrânia não é agressora, então que questões? Eu não quero levantar. As causas principais, a justificativa. Só veja, toda essa situação nos leva já a uma coisa, que as negociações de paz são sem sentido. Olhe para Zelensky, como ele está feliz, como ele está contente, como ele comenta sobre Maduro, como ele faz insinuações sobre Putin. Agora ele diz que os americanos capturem Kadyrov e então Putin vai entender tudo. E tipo, aí ele vai se acalmar. Essa frase com esse jeito de torcer o nariz, podem acabar arrancando o nariz, resumindo. Bem, pelo visto, parece que depois de Paris convenceram Kushner e Vitkov, meio que deram uma enrolada nele, sentaram e conversaram. E agora, os Estados Unidos, por assim dizer, estão de novo do lado da Ucrânia e vão estar prontos. Agora eles estão prontos só para ficar ao lado, como o Trump descreveu, eles simplesmente se acostumaram com essa citação sobre a OTAN. Depois dão um pouco de dinheiro, depois mais um pouco, e assim por diante. E no fim das contas, olá, salvação para Zelensky. Afinal, tudo o que você descreve sobre Maduro, nós também, a Ucrânia, estamos nos transformando em um país da América Latina assim. Sim, obrigado. Zelensky realmente se parece com Maduro em seu estilo. Todos os ditadores se parecem uns com os outros. Vou explicar por que não é fácil reunir todos e chegar a um acordo e falar sobre Zelensky negociando com Putin. Você negocia e ele alega: a Ucrânia atacou meu palácio. Que horror! E ligam para Trump e vejam só, a Ucrânia nos atacou. Depois a CIA faz um relatório para Trump e diz: eles atacaram um objeto próximo, mas ninguém tinha intenção de atacar o palácio. Como dialogar seriamente com eles e buscar acordo? Sobre Zelensky nem dou atenção e sugiro o mesmo a todos. Já vivemos isso antes. Vocês lembram quando Trump, ou em 1991, era preciso pegar as fronteiras, ou até 3 meses atrás? Agora vamos dar isso para eles e Zelensky já está tudo florescendo lá. Ele ingenuamente acha que Trump ficou do seu lado, pois vê tudo como eu e Putin, mas há a Ucrânia e a Rússia. E Trump fazia tudo, lidava com eles como uma pessoa decente, de forma empresarial. Zelensky e Putin são fora da lei, mas Putin tem mais recursos e poder, tornando-o mais difícil de lidar. E por isso agora pode parecer para alguém que Trump ficou do lado. Mas Trump sempre esteve do lado da Ucrânia globalmente, porque isso é uma questão de justiça. Nesse caso, a Rússia é a agressora e a Ucrânia a vítima. Apesar da complexidade e da estupidez, concordo com isso. Certo. Então, quais são as perspectivas de tudo isso que foi tornado público ontem? Só quero lembrar que os americanos meio que ficam um pouco à parte da decisão de, após o fim da guerra, instalar bases no território da Ucrânia. E os franceses e alemães, como que não no território, os alemães. Lá, de alguma forma, o Merkel ficou meio confuso. Ele diz: eu vou garantir a segurança em todo o continente. Depois diz: não, nós vamos ficar lá na fronteira da OTAN
E basicamente vamos observar a Ucrânia com binóculos, mas também vamos proteger a Ucrânia, ajudar ela. Mas se ela não for, já há ucranianos suficientes na Alemanha. Fiquem aí. Na verdade, esse assunto de colocar 700 mil tropas, mais uma vez, 700.700. Ou seja, as Forças Armadas da Ucrânia são a primeira linha de defesa para nós, para a Europa, para o mundo civilizado, como vocês dizem, bases militares, recomenda-se seguir. Ou seja, inicialmente, o memorando assinado e as declarações feitas ontem de forma alguma aproximaram, mas sim afastaram o fim da guerra na Ucrânia. Isso não é vantajoso para o Trump. Espere, o Trump deveria ser contra isso. Mas ele acaba falando por meio de Kushner e Witkoff. Bem, de forma muito suave, na verdade estamos falando de outra coisa. Estamos falando sobre reconstrução. A BlackRock vai ajudar o ucraniano a encontrar trabalho. Enfim, eles meio que saíram discretamente, com cuidado. Witkoff já não perdeu a cabeça, como em Londres, na coalizão dos interessados, ficou 20 minutos e foi embora. Lembram daquele episódio? Ele ficou até o fim. O que isso quer dizer? Primeiro, eu já sabia que esse negócio seria assinado e em janeiro ou fevereiro ainda pode ser assinado algo mais. Mas esses são todos documentos com formulações jurídicas vagas, entende? Eles têm força legal, mas sem definições claras, documentos muito imprecisos. Ontem, por exemplo, isso se chama declaração de intenções, um acordo, mas não é algo concreto. É sobre intenções, ou seja, sentaram, colocaram no papel o que pretendem fazer. No mundo dos negócios, esse tipo de papel normalmente não vale muito. Aqui foi igual, todos viram ontem. Cada discurso, seja do Zelensky, Macron ou Starmer. O discurso foi do Merz, depois do Witkoff, com a Kushner ao lado. Witkoff falou por 4,5 minutos, tenho certeza disso. Ele falou sobre negócios, mencionou a BlackRock e ajudou muito a Ucrânia. Esse tema animou muitos, especialmente sobre economia e o Macron, que agora mostra hostilidade ao Putin no mercado interno. Ele está há cerca de 9 meses restabelecendo laços e agora manterá contato mais próximo com a Rússia. Ninguém quer piorar a situação, especialmente Macron, que enfrenta questões políticas. Ele declarou que não será candidato e sua popularidade, como a de todos lá, está muito baixa. Macron não tem popularidade, Zelensky não tem popularidade, Starmer não tem popularidade, Merz não tem popularidade, ninguém tem popularidade, Witkoff tem popularidade, mas ele não é presidente. Por isso não vale a pena prestar atenção nessa reação do Zelensky. Claro, agora, você entende, é algo pessoal, ele está pensando em como ele próprio está sendo visto. Putin aceitou, Trump quase me apoia, e surgem declarações como quando pegaram o Maduro, a América mostrou como tratar ditadores. Então, se você é um, assim devem agir com você. Hoje ele diz isso sobre Kadyrov, entende? Isso é pressão. Depois teve o telemaratona, eu ri tanto, telemaratona no YouTube, a miniatura estava rindo e tudo mais. Quando ele disse isso, deixou claro que é um show para idiotas. Então esses idiotas são os ucranianos, no caso, que não conseguem fazer nada. Os russos têm muitos idiotas, e ontem eu me convenci disso mais uma vez. E os ucranianos também têm muitos idiotas. Eu nego isso? Claro que não. E sabe, hoje no Facebook, sabe o que apareceu para mim? Uma mulher escreve seriamente sobre 2 fotos do Trump e ela analisa que o Trump vai morrer em breve. Porque lá ele já está, fisiologicamente, a cabeça dele já está assim. Ela escreve que Trump vai morrer logo, mas minutos depois ele diz: sem mim a Ucrânia já não existiria. Ambos são ingratos. Mas se a Rússia continuar assim com o Trump, os preços do petróleo vão despencar e as coisas para o Putin vão realmente ficar muito ruins. E os russos, ou melhor, parte deles, pois há muitos decentes, mas esse grupo agressivo que odeia todos ao redor com seus valores tradicionais. Eles podem voltar a pedir ajuda humanitária aos Estados Unidos da América? Se continuarem a agir dessa forma... Ajuda para quê? Humanitária? Porque se os preços do petróleo caírem, você lembra quanto custava o petróleo na época do Yeltsin? 10 dólares, 10 dólares. Aí veio o Putin e os preços dispararam e todo mundo associou isso ao Putin. Não, tudo pode voltar do mesmo jeito. Bem, não 10. Claro, já vai ser. Veja, isso na verdade é algo muito linear. Não me diria que épocas, gerações, ideologia. E Putin foi diferente. O mecanismo Como foi desmantelada a União Soviética. Não, veja, espere. Você acha que Trump está sistematicamente caminhando para o desmantelamento da Federação Russa? Não, esse momento não é visto como grande chance de a Rússia se dividir em 20 partes, como diz nossa propaganda ucraniana. Aqui tratam isso com muita cautela.
Esses artigos sobre COSAC não saem por acaso. Você provavelmente leu no New York Times sobre o programa de reformas dele e as sutilezas nas relações com Putin. Nada disso é por acaso. Simplesmente uma pessoa menos agressiva e mais sensata, com uma mentalidade democrática, pode chegar ao comando da Rússia. Não é necessário destruir nada. Alguns dos nossos pensam assim, achando que a Ucrânia melhoraria, o que é absurdo. A questão nuclear é outro argumento forte, mas é um assunto à parte. Eu só estou mostrando para vocês o que acontece quando você conduz as coisas de forma anormal. Dava para viver normalmente, sem mostrar nenhuma agressão. Nossos assuntos são nossos, os deles são deles. Nunca discuto assuntos russos, pois meu país é a Ucrânia, mas lá sempre discutem a Ucrânia. Não entendo isso. Vocês acham que eu queria essa inimizade? Não queria. No início, assistíamos aos mesmos canais de televisão, depois começaram a proibir. Lá, mísseis voavam e eles estavam presentes. Qual o propósito disso? Vejam, faremos assim. Era possível viver normalmente sem expandir a OTAN para o leste, escolhendo onde ela entraria. Observem como e onde a OTAN se expandiu. Sim, mas nos últimos anos, onde ela se expandiu, não estamos considerando. Quando a guerra já havia começado, lá Suécia, Finlândia, onde a Ucrânia se tornou membro da OTAN? Não, há 2 semanas o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América publicou oficialmente documentos desclassificados. Qualquer pessoa pode acessá-los e ler. Bush, Obama e outros diziam a Putin que a Ucrânia nunca entraria na OTAN e ele sabia disso. Mas esse é um ótimo tema para esse carrossel militar. Eu explico. Isso não é para o carrossel militar, mas sim um ótimo tema para entender o que acontece. Aconteceu em Paris hoje, Zelensky está em Chipre. Bem, ontem em Paris, hoje em... Sim, eu sei. Então é um momento importante. Bem, o que aconteceu ontem é muito pouco diferente da fórmula da vitória. Lembra? Aquela que o Zelensky tinha, claro. E quantas vezes foi desde então, agora essa é a fórmula da vitória. De novo, um detalhe muito importante. A Constituição da Ucrânia só é necessária quando precisam se esconder atrás dela, encobrir alguma vergonha, referendo, falar alguma coisa, vamos perguntar algo ao povo, quando precisam transferir a responsabilidade, quando precisam jogar o jogo. E essa tecnologia ela é muito simples. É exatamente aí, sim, reparações, só isso. Agora lá, a Ucrânia deve estar na OTAN, foi assim com o Biden, ainda lá, sim. Toda essa história lembramos de Vilnius. Sim, depois ele diz, não, a Ucrânia deve ter o direito de estar na OTAN. Uma vez, bem, começaram a discutir os prazos. 25 anos, 10 anos, quanto tempo garantir que não vai acontecer? Depois disseram claramente que a Ucrânia não estará na OTAN, mas então os países da OTAN terão suas bases no território da Ucrânia. Em princípio, vemos uma metamorfose muito fraca, sim, ela meio que está desaparecendo. Bem, os anos vão passando. Ou seja, daqui a 1 ou 2 anos veremos mais uma coalizão de alguns interessados, capazes e que rasgam a camisa de tanta vontade. Talvez o poder simplesmente mude em alguns países-chave da União Europeia. E finalmente, chegaremos ao ponto de que a Ucrânia deve cumprir a Constituição e mudar esse ponto lá. Porque, ou como foi sugerido, sim, que na OTAN será registrado nos documentos estruturais que a Ucrânia não fará parte da OTAN, é assim, e então tudo meio que se acalmará. Vamos passar por esse ponto, mas depois dele ainda há outros 27 que lá viraram 19. Ou seja, isso está levando ao máximo adiamento de tudo o que está acontecendo. Mas por que Zelensky está tentando ao máximo adiar essa situação? Eu não encontro resposta para essa pergunta. Informaram que o dinheiro da União Europeia, esses famosos 90 bilhões, não vai ser suficiente. Claro que não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente? Claro? Não vai ser suficiente. Isso não é tudo em dinheiro no final do segundo trimestre. Ou seja, o dinheiro está disponível agora, até fevereiro. Eles mexeram um pouco lá, pegaram alguns empréstimos. Sim, o dólar atingiu hoje um recorde histórico frente à grivnia, fortalecendo-se devido aos acontecimentos mundiais. Mas mesmo assim, mantemos isso em mente e entendemos que vamos lutar até fevereiro. E depois disso, acabou. E depois, o que acontece? Qual é o plano do Zelensky? Por isso, quando anunciaram os 90 bilhões, todos ficaram em êxtase e pegaram a calculadora. Eles entendem a economia, orçamento e gastos, Sasha, isso é para idiotas. Eles acreditaram e ficaram felizes.
Sobre os pontos do plano, não foquem nisso, estou te dizendo com certeza. Existem pontos do plano que não são públicos. E sabe por quê? Fiquei indignado quando Stefan Schuch apareceu recentemente e falou sobre o referendo. Só uma pergunta: você apoia o plano de paz ou não? Não mostraremos ele para vocês, pois sei que não dá para mostrar todo o plano. Vamos conhecer os pontos públicos, mas de 5 a 10 não públicos ficarão desconhecidos. Isso é justo? Para que Zelensky precisa disso? Em 3 de novembro de 1926, houve eleições intermediárias nos Estados Unidos da América. E o Zelensky tem isso na cabeça, embora ele esteja aqui de novo, em Mar-a-Lago. Da última vez houve uma conversa muito dura com o Zelensky, realmente uma continuação, uma conversa muito dura com o Zelensky, desagradável para ele. Quando todos saíram do gabinete, acho que Zelensky tenta enganar Trump novamente antes das eleições intermediárias. Você disse que não tem dinheiro e ele fica manobrando nisso todo dia. Eu sempre disse isso para você e digo isso para você em todo lugar. O plano é só um, agora é janeiro. Como manter o poder até o final de janeiro? Vai começar fevereiro. Aí como manter o poder até o final de fevereiro? Tudo gira em torno disso. Quase todas as nomeações atuais estão ligadas a isso, mas não todas. Bem, Budanov. Hoje, de uma forma estranha, Zelensky discutiu Budanov. Budanov apareceu e disse: existe mesmo. Hoje todo mundo começou a falar em enigmas. Você percebeu, né? Ontem quase não houve nenhuma informação, exceto essas declarações, sobre a intenção de construir bases militares. Hoje dizem que analisam temas difíceis, como Zaporizhia, a usina nuclear e a integridade territorial, sem se esconder, escreve Zelensky. Resumindo, chegamos a um acordo sobre algumas medidas práticas como resultado das negociações. No entanto, Budanov comenta de forma tão elegante, dizendo que não podemos contar tudo, não podemos falar sobre tudo. Todos olham para o ex-chefe da inteligência e dizem: ah, sim, claro, mas Zelensky acaba se expondo muito, afirma Budanov. Ele vai lidar com as trocas, quer dizer, vai continuar, porque ele tinha sucesso nisso, mas na política de informação, bem, ele não vai, digamos, ser envolvido, ele tem outra tarefa lá. Ele vai cuidar disso do jeito dele. Analistas que afirmavam que Zelensky apenas aproximou o inimigo estavam certos. Agora ele vai sobrecarregá-lo. Vá lá, não sei onde, traga aquilo, não sei o quê, enquanto ele corre por aqui. Na verdade, é assim que Budanov vai simplesmente desaparecer, e todos vão ligá-lo com essas correntes à equipe do próprio Zelensky no governo. E, consequentemente, basicamente, qualquer índice de aprovação será enterrado. Budanov não é meu herói, mas ele não é ingênuo a ponto de cair nisso facilmente. Ele tem seu próprio jogo. E não lembro se falei isso para você ou se contei isso para mim mesmo. No final, os chefes dos serviços secretos vão salvar a si mesmos. Por que tiraram Maliuk, por exemplo? No final, ele passou a se salvar quando as coisas pioraram, com as sanções dos Estados Unidos da América e Yermak o pressionando a lutar contra Guridi. Você conhece essa operação que tentaram fazer? Vamos atacar o Buza, vamos atacar esses opositores. Um sinal veio dos Estados Unidos da América e ele entendeu que não precisava fazer isso, ou seja, salvou a si mesmo. Budanov também fica manobrando assim. Budanov joga totalmente o seu próprio jogo. O que Zelensky faz? Zelensky acumula erro atrás de erro. Ou seja, ele errou desde o início ao decidir se candidatar à presidência e continuou errando depois. Erro, ele se encurralou e está sem saída. Então agora só resta fazer a última coisa que podemos. Budanov, na verdade, Budanov, na concepção política, é se esconder atrás dos militares. Em breve pode haver outra nomeação surpreendente no Serviço de Inteligência Exterior. Eu não garanto Que isso vai acontecer. Sobre o Kuleba... É isso? Kuleba na testa, certo? Kuleba na testa. Se for o Kuleba, será o Portal 95. Se for militar, é porque está se escondendo atrás deles. Já tinha previsto isso. Quando perguntaram quem seria o chefe de operações especiais, eu disse: bem, vejo que ele deve nomear alguém das forças de segurança, uma figura forte. E ele nomeou o agente dos serviços especiais, Budanov, para o serviço de inteligência exterior. Pelo que entendo do Zelensky, ele precisa de uma pessoa assim, ou seja, ele precisa se cercar de militares. As legendas dizem que Rybashidze é contra Zelensky e, portanto, contra os militares. Mas ele acredita que a sociedade verá assim. Hoje a tática é se proteger com os militares. Eles vão me proteger por enquanto e eu vou continuar fazendo o meu. E aí talvez Putin atrapalhe, Trump perca nas eleições intermediárias, a Europa ajude de novo, mas tudo isso é como remédio para morto. É necessário decidir globalmente como viver, pois Zelensky não se importa com a Ucrânia nem entende a situação.
Sendo sincero, Donbass e Crimeia não me importam mais. O que me preocupa é o futuro e o desenvolvimento do resto do país. Se isso for feito errado, a guerra ou outro cataclismo certamente ocorrerá novamente. Não, mas entenda, também tem esse momento de não se preocupar com Donbass e Crimeia. Talvez, sim, me preocupe com Dnipro, com Zaporígia, com Kherson. Me preocupo, sim, me preocupo. Bem, lá sobre Kiev. Dá para viver bem com a capital em Lviv? Queriam muito transferi-la para lá no início da guerra, né? Não, mas... Por favor, não coloquem isso na minha conta, não estou negociando territórios. Não vou dormir pensando, como vou viver sem a Crimeia e o Donbass? Sinto pelas pessoas desde o início. Não quero ser hipócrita dizendo que se Crimeia e Donbass voltarem, a vida na Ucrânia vai melhorar de repente ou que só por isso não temos sucesso. Aí sim, nós teríamos mostrado como fazer direito. Vamos lá. Então, como é que se devolve a Crimeia e o Donbass de forma correta? Não precisam devolver nada, Putin controla a área. Trump sugere que basta reconhecer como território russo. Esse era o acordo. Só não façam nada. Bem, na minha opinião, é uma opção bastante inofensiva. Além disso, eu não perdi, não entreguei e não pretendo assumir responsabilidade por isso. Nas terras onde ocorre negociação, as pessoas já não poderão mais viver, pois é um território impróprio para isso. E não fui eu quem o tornou assim. Por isso, eu penso politicamente do ponto de vista do futuro. Cirurgicamente, eu digo coisas que são muito desagradáveis até para mim, mas esse é o único caminho para o desenvolvimento. O Dr. Komarovsky disse que na medicina a gangrena às vezes precisa ser amputada para salvar o organismo. Concordo totalmente. Bem, a questão é, se existe um organismo, entende? Essa é a questão, né? Existe um organismo, sem dúvida, e o fato de que agora a equipe do Trump está falando sobre isso, aquilo que eu contei para você e em outros lugares também, isso também diverte muito alguns apoiadores da Rússia. Esse é o potencial econômico da Ucrânia. Rubio, Vitkov e Trump comentam sobre isso, assim como Zelensky fala que Trump triplicaria salários. Ouvi algumas piadas sobre isso. Isso está certo, ele fala sobre economia, pois essa é a única garantia real de segurança. O resto são só papéis, como os assinados ontem. Ou seja, espere, então das mesmas bocas ouvimos Trump, roube Kadyrov, para que Putin fique sem nada. E Trump aumente os salários dos ucranianos, eu realmente não consigo entender. Então, quem está no comando? Espere, Trump. Não, para Zelensky, Trump é como um paizão atrás de quem ele pode se esconder agora. Lembra que ele falou isso naquele áudio sobre o Trump? Os salários vão aumentar 3 vezes. Ou seja, ele está sendo orientado pela delegação americana. Sim, a Ucrânia pode crescer, o produto interno bruto vai subir, negócios americanos vão investir, o dinheiro vai circular, não é preciso impedir esse fluxo. E aí surge a pergunta, será que com o tempo o salário do ucraniano pode aumentar? Ele interpretou do jeito dele e expôs a sociedade como se quisesse se exibir. Tudo é banal, as pessoas criam mecanismos e estruturas complexas, mas é assim que o Kvartal 95 funciona, de forma banal. Zelensky na economia é zero, se for o caso 0, 2 zeros. Não entende de economia nem de assuntos militares. Não sei, na compreensão dos processos sociais também, na Constituição, da qual ele é o garantidor, também, nós ouvimos isso, que é zero. Alguém assim não deveria ser presidente. E para que ele serve ao Trump? Ele não é necessário para o Trump. Por obra do destino, aconteceu assim. O Trump trabalha com o que tem, exatamente como nós discutimos sobre o Maduro meia hora atrás. Existe aquela hierarquia, existe o vice-presidente, para quem certas coisas foram comunicadas. A escolha é sua. Se ela não obedecer, acabará, o que é triste. O mesmo vale para Zelensky. Agora, entende, não é tão simples assim. Aqui, quando se trata de governar um país, a CIA está trabalhando ativamente e estudando esses processos. Bem hoje. Remover o Zelensky de repente é um grande risco. Amanhã tudo pode mudar para a Ucrânia. Risco de quê? De processos que podem acontecer. Bem, que tipos de processos? Bem, de novo, olhem, vamos lá mais uma vez. Por outro lado, nós simplesmente nos baseamos no início da conversa sobre Maduro, mesmo que nossas opiniões não coincidam, mas estamos tentando analisar. Olhem, tiraram o Maduro, eu estou dizendo para vocês que afirmo isso, vocês dizem que agora, enfim, eles estão como reféns.
Bem, toda a vertical do Maduro, mas todos meio que continuaram com o que tinham, e agora vão cumprir ou não as condições dos americanos. Ou seja, a Venezuela nesse sentido, em termos de sua soberania, ou seja, como país, ela está escravizada. Disseram para ela evitar amizade com China, Rússia e Cuba. Ou seja, mais uma vez eu peço para você não pular, porque assim desorientamos aqueles. Não olhe, é isso tudo, porque os americanos, sim, os americanos tiraram. O que significa foi escravizado? Se toda a Venezuela comemora a queda de Maduro, que escravidão é essa? Esses vídeos não são exibidos. A grande imprensa americana tampouco mostra, pois não lhes convém. Só graças ao Elon Musk, caso contrário, já teria sido. Veja, Pessoas comemoram na Venezuela. Que escravidão é essa? veja. Tropas americanas estão circulando em algum lugar. Sobre o que estamos falando? Não, espere. Bem, espere um pouco, eles podem. Você está se contradizendo? Em que eu estou me contradizendo? Espere, você. Primeiro, houve subjugação, mas toda a estrutura de Maduro seguiu igual. O que mudou? Bem, então, tudo ficou agora com a interina. Sim, subjugação, agora a interina tem escolha. Ou seja, ninguém cancelou a mobilização, sim, aquela que a Vene liderou na Venezuela, sim, ninguém cancelou. Isso é financiado pela China, Irã e Rússia, que tentam recrutar mercenários. Já vi como isso acaba, posso te mostrar um vídeo depois. Veja, bem, eu só queria dizer mais uma vez Trump, talvez eu só me lembre do porquê estou dizendo isso. Sim, eu não quero. Entro de novo nessa discussão, todos já ouviram sua posição e não vou tentar te convencer, assim como você também não vai me convencer. Isso pode sair muito caro para o Trumpu, muito mesmo se agora não vier uma série de decisões como as que você está falando, se agora, muito rapidamente, e aqui, aliás, eu concordo com você, se agora for muito rápido. Nada acontece com a Colômbia, o Canal do Panamá ou a Groenlândia. Aí aquela Frederickson, amiga do Zelensky, vai acordar e dizer: olha, vamos vender isso logo, para vender alguma coisa que não precisamos, comprar alguma coisa que não precisamos. Se ela não vender, lembre do míssil Flamingo que ela faz com Zelensky, pode ser usado contra Trump e Metrilé. Sim, veja, tem muita coisa aqui. Se esses acontecimentos não forem como uma bola de neve e tudo se arrastar na rotina, ainda vão comemorar solenemente. Todos ficarão igualmente felizes ao libertar Maduro. Ou seja, agora é um período muito importante, o tempo está se comprimindo, agora é preciso tomar decisões rapidamente, Trump não tem tempo para reinar, comemorar, se alegrar e assim por diante. Porque é assim que as ordens mundiais se formam rapidamente, e é por isso que dou esse exemplo mais uma vez. Só para confirmar, você se refere a processos irreversíveis se Zelensky não estiver mais presente. Um país latino-americano, como mencionou, bagunça, clãs, armas, confusão. O que significa isso? Embora, no geral, Caracas seja uma cidade bonita, uma boa cidade, quero dizer. É um país maravilhoso por si só. Mas, mesmo assim, lá também houve tiroteio. No segundo dia, alguém lançou um drone, atiraram no drone, aconteceu alguma coisa por lá. Naturalmente, não notamos nenhuma agitação. Mas, na minha opinião, isso acontece porque a mesma estrutura permaneceu e agora ela vai tentar se ajustar de alguma forma. Com a administração americana, não aconteceu, não houve nenhuma catástrofe. Da mesma forma, se você trocar uma pessoa, ou duas, ele e ela, marido e esposa. Na Ucrânia, se os ucranianos acordassem e Zelensky não estivesse mais lá, todos aceitariam rapidamente diferentes condições de paz. E ninguém vai ficar enrolando ou se arrastando com isso. Na Ucrânia, a Ucrânia está de fato em estado de guerra. E aí a CIA pensa diferente da sua opinião. Você acha que eu não queria isso? Mas a CIA vê riscos nisso. E o principal risco é que as negociações de paz praticamente vão fracassar. E a Rússia vai perceber que pode continuar pressionando, já que a situação política na Ucrânia é instável. A formulação pode não ser exata, mas sobre o que você disse, por que é assim com Trump? Você esquece uma grande diferença entre Trump e Zelensky? Zelensky faz planos para a próxima semana, já Trump, que trabalha com toda a administração, planeja para anos. Aqui estamos discutindo alguma coisa, mas lá, 5 passos à frente, já pensaram em todas as reações. Você acha que eles não consideram esses riscos? Eu não estou falando do Irã à toa, nem das construções stalinistas à toa. Tudo isso é uma enorme cadeia de eventos que estão por vir. Aliás, talvez muito em breve.
certo? Então, quais são as perspectivas de resolução da guerra entre Rússia e Ucrânia? Então, as reais, porque muitos agora concordam que toda essa cadeia de eventos é um jogo geopolítico do Trump, além dos acontecimentos com a Ucrânia e a Europa. Tudo enterrou a paz. E mesmo que todos lá gritem, estamos mais perto do que nunca da paz, na verdade estamos cada vez mais distantes. Não, não. Na verdade, tudo está indo como sempre foi. Nem mais longe, nem mais perto, tudo está indo assim. Como sempre foi. Estou dizendo que agora o foco mudou para Putin. Antes havia pressão sobre Zelensky, mas agora todos pressionam Putin. Ele pode relaxar um pouco, por isso está tão alegre. Mas tudo pode mudar muito rápido. E tudo isso que está acontecendo, inclusive a pressão por causa da guerra na Ucrânia. Ou seja, agora é a vez do Putin. O primeiro sinal é que Putin precisa agir de forma civilizada e tudo acontecerá rapidamente. Lá, os acontecimentos não serão tão duros e a paz chegará à Ucrânia. Se imaginarmos que Putin fez isso, surge o problema do Zelensky, que continuará aprontando. E o que é isso? Explique. Putin deve agir de forma normal. Como assim? Olha, você concorda que ultimamente, desde dezembro, a diplomacia ficou muito mais ativa e realmente tudo começou a caminhar para uma aproximação? Claro, sim, olha só. O que a Rússia está fazendo? Então Zelensky chega em Mar-a-Lago, recebe pistons, vai embora, e Putin aproveita que Zelensky falou que Putin morra quando felicitava a nação pelo Natal e conta isso para Trump. Liguem urgente, estamos sob ataque. Em Valdai, atacam a residência de Putin. Mas para que fazer isso? Isso é sério diante de Trump e dos americanos. Por que se envolver em algo tão primitivo? Veja, acho que o jogo aqui é muito mais astuto. Bem, com esses chips que foram mostrados para as câmeras, lembra? Aquela história dos destroços encontrados na floresta, nós fizemos o máximo para mostrar e demonstrar tudo isso. Acho que novamente agora chegamos a um ponto, ao fato de que sim, algo voou naquela direção, mas não exatamente para lá, e você não consegue entender direito se foi para lá ou não. Deram chips, vão alegar a falsificação. Cada um pode provar como quiser. Lembro que no primeiro mandato Trump não... Me explique, você está sentado em Mar-a-Lago, levando bronca. Essa é a versão de vocês, mas dá para contar de outro jeito. Você está sentado em Mar-a-Lago, levando bronca, como vocês disseram, e lança mísseis, drones, flamingos, esses Neptunes, navios longos. Estou falando sobre Zelensky e o que ele recebe. Mas eu estou dizendo, você, Zelensky, está sentado, recebe e lança um míssil lá naquela noite, quando você tem essas negociações. É isso que estou dizendo. Não vamos confundir. Não nego. A Ucrânia atacou o território russo naquela noite, mas não a residência do Putin ali perto. Não sabemos se era residência. Trump disse sim, depois não, depois que voaram, mas talvez não para lá. Vou explicar para vocês. Quando o Trump estava no primeiro mandato, ele tinha uma relação ruim com o TRU. Na verdade, ele parou de usar, digamos como aqui, esse serviço deles e passou a usar e ainda usa serviços de inteligência privados. Isso existe na América e no mundo em geral. Agora a situação mudou um pouco. Às vezes ele joga golfe e atira com o chefe do clube, mas ainda há uma certa tensão nesse relacionamento. Digo isso porque se agora ele está levando isso em consideração, então é sério. Não houve ataque à casa de Putin, mas sim a um objeto próximo pela Ucrânia. Isso ocorreu aí, certo? No ar, Arestovets mencionou um objeto nuclear no local. Bem, algum tipo de posto de comando? Sim, acredito com prazer no posto de comando. Está certo? Não, é por isso que eu digo que Putin e Trump, Putin e Zelensky são pessoas assim, com quem Trump, um homem de negócios civilizado, não conseguiram dialogar? Vamos usar outros métodos com você? Faz assim, houve um ataque, uma ofensiva. A Rússia não deveria ter atacado nem declarado, só engolido e ficado em silêncio. Deveria ter declarado a verdade e não dizer que atacaram a residência do Putin, ela não foi atacada. Objeto nuclear, posto de comando. Segundo Arestovich, essa versão se espalhou nos Estados Unidos da América. Tudo bem, anunciem, eu espero. Zelensky é legal, mas está destruindo a paz como Putin e agora se esconde atrás do Trump. Isso é temporário, mas como ele está agindo duramente contra o Putin agora? Imagine contra o Maduro. Imagine o que ele pode fazer com o Zelensky. Ele acha? Isso não será feito com ele, pois estamos em guerra. Tudo bem, então agora estão chegando notícias sobre esse Marinera, sobre o navio Marinera.
Resumindo, a Rússia exige dos Estados Unidos da América que garantam um tratamento humano e digno aos cidadãos russos no navio, respeitando seus direitos e interesses. Os Estados Unidos da América não devem impedir o retorno rápido dos russos à sua pátria. Moscou monitora atentamente o desembarque, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Bem, essa é uma reação bem típica de lá. Surgiu também uma informação, mas não sei se é verdade, pois ainda não há como verificar. Bem, no geral, dizem que também havia ucranianos a bordo, entre a tripulação especificamente deste navio que foi capturado no norte. Sim, Marinera, não Sofia, mas Marinera. É esse tipo de notícia que vocês veem? Ou seja, eu basicamente entendo o raciocínio de vocês, agora vocês... Bem, digamos, não veem perspectivas de um fim rápido para a guerra? Mas vocês não falam sobre isso só? Acredito muito nos próximos 2 meses. 2 meses? Sim, em janeiro, fevereiro vão acontecer eventos importantes, acreditem em mim bem, diplomaticamente. Vão acontecer. Podemos julgar sobre esses 2 meses e sobre esses eventos que vão acontecer pelo tipo de equipe renovada que Zelensky tem. Ou se isso foi feito, absolutamente não. São coisas não relacionadas entre si. Não são coisas relacionadas entre si, ainda assim é um processo. Os Estados Unidos da América mandam lá e Zelensky já se adapta conforme seus desejos, vontades e inteligência. De acordo com o plano dos Estados Unidos da América, não foi por acaso. Em dezembro tudo se intensificou. Naquele período a Rússia também agiu com prudência, essencial para tudo. Esses eventos estão acontecendo, a tensão aumenta, tentamos de várias formas e não funciona, então a tensão seguirá crescendo. Repito, Zelensky também. Se algo der errado, já em março podem surgir consequências sérias. E não terá dinheiro, como você disse. Já não vai ter muito dinheiro. E KHM, como você entende, com base no que estamos vendo, dentro da Ucrânia, tudo está voltado para a guerra. Estão sendo lançadas campanhas contra os que fogem do serviço militar, novas. Não pode ser de outra forma. Ficam ainda mais assustados. E essas declarações do Merz, por exemplo, de que parem de nos mandar homens, que eles defendam a Ucrânia, ele é um canalha. Ele é um canalha. Deixar entrar selvagens que matam, estupram, isso não incomoda ele, não vamos dizer de onde, mas os ucranianos incomodam. Não, isso é só fazer jogo com a situação, na verdade. Sabe por que ele quer fazer isso? Para que a guerra dure mais tempo? Mandem os soldados para a Ucrânia, lutem para que sejam o escudo e o colete à prova de balas da Europa. Vamos ficar com os selvagens, que sigam nos matando e estuprando. É isso que esse Merz significa. Por isso sua popularidade cai e a do FD sobe. Essas não são minhas palavras, isso é um fato? Não. É assim mesmo. Acho que isso é uma indicação de estratégia, de um certo plano, ou seja, Europa não. O plano é que a Ucrânia, de um jeito ou de outro, vai diminuir a idade de mobilização, fechar as fronteiras para os jovens de 18 a 22 anos. E se alguém aí está nos ouvindo, é bom pensar nisso, porque depois vai ficar pior. É preciso pensar nisso. Mas, segundo minhas informações, Zelensky já tem há muito tempo um dos poucos relatórios honestos informando que, se fizer essa mobilização de 18 a 20 anos, haverá consequências sociais muito tristes. Ou seja, eu entendi para mim mesmo que essa é a linha vermelha depois da qual a situação interna dele vai desmoronar completamente. Até os zumbis que acreditam nele vão questionar. Nossos filhos na linha de frente? As mães vão se revoltar, mesmo sendo pacientes. Bom, eu não sei se isso é verdade ou não. As eleições vão acontecer na Ucrânia. Zelensky declarou hoje que em fevereiro uma nova legislação estará pronta. O prazo vai até o fim de fevereiro. Sasha, no seu programa eu disse para você várias vezes, maio de 2026 eu dei esse intervalo, lembro exatamente da primavera ao outono, você ainda disse, nossa, intervalo grande. Então, é mais ou menos assim que fica, mas o plano é para o final de maio. Se você calcular, aliás, se em fevereiro fizer a legislação e anunciar exatamente 100 dias, isso dá no final de maio 90. Continuação? Tudo bem, então... Zelensky, com essas eleições, sim, ele vai empurrar e forçar o referendo.
Eles ocorrerão juntos, antes do referendo. As eleições serão depois delas. No geral, você acredita nesse assunto de referendo? Quero ouvir as palavras de alguém da equipe do Zelensky? Obrigado. Não existe nenhum plano. Eles não sabem se vai haver eleições ou não, se vai haver referendo ou não. Tudo isso é especulado na imprensa e qualquer momento pode ser interpretado tanto de um lado quanto do outro. Zelensky não tem plano. Aqui temos eleições e referendo, mas lá não. Eles apenas reagem à situação, é uma administração totalmente manual. Tudo é feito manualmente. Sim, amigos, muito obrigado a todos por terem votado. Aqui é mais ou menos assim. Trump é o culpado por isso, sim? De acordo com os espectadores, sim. Ou Zelensky não é Eliseievich. Bom, isso é óbvio. Pronto, o culpado é Eliseievich. De acordo com os espectadores, isso é óbvio. Então, quem mais desaprova o fim da guerra na Ucrânia? 4 para Putin, 6 para Trump e 45 para a Europa e Zelensky. Europa e Zelensky juntos somam 90. 90! Eu acho que está mais ou menos por aí mesmo. E a gente vê essa nova entente. Entende? Como tal? São políticos impotentes, incapazes de agir. Então, olha só. Agora estão chegando notícias. Este é o último ano no poder. Eu estou acompanhando de relance o feed. Estou acompanhando. Viu como ele é o ministro da Defesa mais poderoso? Porque a Grã-Bretanha diz que nossos participaram da captura do navio. Uau, nós estávamos lá, os Estados Unidos da América ajudaram, aqui estamos nós capturamos. Tudo isso, galera. Ou seja, bem, uma lógica completamente perdida. Talvez eu esteja falando como comunicador, do meu ponto de vista. Em primeiro lugar, o vocabulário. Em segundo lugar, a própria declaração. O que significa capturar um navio? Aqui está um detalhe interessante. Havia ou não havia submarinos. Lá havia um submarino e navios russos. Eu vou te dizer, no caso do primeiro navio, eles não conseguiram a tempo? Bem, Reuters. Correram para lá, mas não conseguiram a tempo. A Reuters diz que estavam bem perto e olhando, enquanto a Fox News afirma. Eles iam para algum lugar, mas não chegaram, então não estavam lá. Agora é heróico estar lá. Declarar aos britânicos que, com o americano, ajudamos, mas em que exatamente? Espere, alguns pescadores e marinheiros, vamos! Como eles ficaram quando Maduro Trump os pegou? Ele nem sequer os avisou. E esse Starmer? Do que estamos falando, agora eles também estão fazendo esse tipo de bravata. E se escondendo atrás das costas do papai grandão. Por que vocês não fizeram isso quando eram necessárias medidas duras? Lembre-se do Biden, lembra? Aquele balão chinês de espionagem foi lançado e o Biden ficou um dia inteiro decidindo se derrubava ou não. Sim, então, do que estamos falando, entende? Agora o mundo precisa de uma personalidade e a Ucrânia precisa de uma personalidade, não desses políticos burocratas padrão. Sim, amigos, vamos passar diretamente para as suas perguntas. Digamos assim, vamos lá, modo Blitz. Então, vamos nessa. Primeiras perguntas da comunidade. Então, pergunta. Então, essa apreensão do petroleiro russo por Piotr vai empurrar. A pergunta é, para o bloqueio do Báltico para a Rússia, essa zona geopolítica, como você vê? Eu não pensei sobre isso. Vou ser honesto com você. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu simplesmente olho em outra direção, eu olho mais no sentido, não dessas coisas marítimas na água, eu olho Irã, assim como eu disse para você, Venezuela, México, Cuba, Colômbia, Groenlândia. Oksana, bom, pelo visto, sua espectadora, e a minha também, assistiu ao seu debate com Kedmi ontem. Ela está avaliando seus argumentos? Oksana usa apenas argumentos emocionais, sem relação com a realpolitik. Você disse que a OTAN nunca atacou outros países, mas e a Iugoslávia, o Iraque e o Afeganistão? Não foi a OTAN? Ninguém atacou a Iugoslávia.
Sim, ainda tem alguém lá. E em segundo lugar, pelo que entendi das suas palavras, os Estados Unidos da América têm o direito de invadir outros países. E para você, isso é normal. Mas ao mesmo tempo, você diz que a Rússia não tem esse direito. Como isso faz sentido? Como isso se encaixa? Ela não é minha espectadora, é a Oksana. Em primeiro lugar, quero lhe dizer que ninguém atacou a OTAN. Na OTAN foi encerrado. A limpeza étnica na Iugoslávia foi encerrada pela OTAN, que não foi atacada. Isso é manipulação dos russos. Esses são baratos. Traçar paralelos. Por que é permitido nos Estados Unidos da América e por que é permitido na Rússia? Existe uma causa e existe uma consequência. Os russos são teimosos nisso, eles só veem a consequência. É inútil responder a essas pessoas, não dá para convencê-las de nada. Percebi claramente que tipo de agente da KGB é esse Kedmi, já que milhares comentaram no canal do debate. Mas não considero isso um debate, pois um debate exige respeito às regras e não que 80% do tempo seja da KGB. Esse modo de interromper e elevar o tom lembra Yuri Shvets, típica escola da KGB Kedmi. Uma pessoa sensata percebe quem fala com fatos e quem só repete um manual. Eu faço e respondo perguntas, mas a pessoa só repete o que quer, sem reagir às perguntas ou fatos. É assim que tudo funciona e estou pronto para reagir a qualquer pergunta ou fato. Lá só leem o manual, aumentam o tom de voz e não me deixam falar. Que debate é esse? Só leitura. Eu apresento um fato, 2 fatos, 3 fatos, 4 fatos, e isso é Xana, sim, posso, 5 fatos, e ele não reage a nada. Se eu disser agora para vocês que Putin é grandioso, a Rússia é grandiosa e todo o resto não presta, imediatamente vão aparecer comentários dizendo que eu sou um cara super instruído, inteligente, um cara legal. E o nosso futuro? Mas como não falo assim, sou um zero à esquerda, ninguém. E vamos ver depois da transmissão quem mais. Escrevam. Aliás, escrevam. Eu sou cidadã da Rússia. Posso chamar isso de guerra em grande escala. E Eliseievich pode chamar a ação antiterrorista de guerra civil. E mais, quem desminou Shangar? E por quê? Porque não há investigação, consequentemente, ninguém foi punido. E com sua permissão, Valentina, vou acrescentar isso aqui. Agora, há muitos elogios ao Abudanov, e no meu canal alguns comentaristas falam sobre Budanov com muita esperança. E quando você faz a pergunta, quem da alta liderança, tanto militar quanto política, desde 2022 até hoje, realmente permaneceu no cargo? E desde o início, sim, quem é Budanov? Essa é a questão. Tem também a questão de Shangar. Para quê? Por que não há investigação? E assim por diante. Ou seja... Bem, foi a secretária do Zelensky, Gagelashvili. Não do Budanov, mas Gagelashvili, amigo do Budanov, secretária do Zelensky. Lá é tudo muito fechado. Mas vou te dizer, eu não bato no Budanov e agora também não mexo muito com ele, porque é preciso esperar. Sobre a ação antiterrorista. Você pode chamar isso de guerra civil? Não, isso não é uma guerra civil, é uma operação da Rússia. E o falecido Gennady Balashov, que esteve no seu canal, é testemunha disso. Ele foi para a Crimeia. No primeiro dia, ele foi sequestrado pela gangue de Girkin, com envolvimento da Serviço Federal de Segurança, Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa e os Homenzinhos Verdes. Mas eu reconheço que com um descontentamento sério dos moradores, isso seria impossível de fazer. Essas pessoas tinham um objetivo, ir para a Rússia, e conseguiram. Isso mostra o fracasso total do Estado da Ucrânia. Se as pessoas vivessem com prosperidade, fossem felizes e o ódio não fosse incitado, isso não teria acontecido. Eu reconheço isso completamente, mas dizer que isso é uma guerra civil, as pessoas não se levantaram sozinhas, a Rússia as ajudou. Shangar, tudo isso é obra de Ermak e sua gangue, que eles respondam por isso. Espere, essa lógica é estranha. As pessoas não se levantaram sozinhas. A Rússia as ajudou, então espere. Acontece que as pessoas no Maidan também não se levantaram sozinhas. A América as ajudou. Sim, claro, não foi a América, não foi a América. Mas a administração... E as estruturas de Soros. Então aqui estão rindo. Alguém já viu os manuais do Kremlin? Me mandem, por favor, eu não tenho, pessoal. Se alguém tiver, compartilha aí nos comentários os links. Então... Sim, então. Bom, é isso mesmo. Na verdade, é isso mesmo. Bastante triste. Aqui, talvez, vamos beber. Alguém escreve. Ah, vamos beber mais, amigos. Então, obrigado ao Eliseievich Shelest
Pela transmissão interessante. A pergunta é: que tipo de compromisso é possível e se é possível neste momento entre a Ucrânia e a Rússia, em quais condições e, importante, sob quais líderes? Na Ucrânia haverá eleições, haverá um novo líder, em quais condições? Mais ou menos tudo como está hoje, mas só é preciso resolver uma questão. Acho que a usina nuclear de Zaporígia deve ser colocada sob a administração dos Estados Unidos como uma opção de compromisso e também em relação ao Donbass. Acho que zona económica livre é uma ótima opção. É assim que eu vejo, mas Zelensky não vê dessa forma, eu também sei disso com certeza. Na Rússia, Putin seguirá governando por anos. E lá, depois do Putin, outros vão governar também. Isso é um assunto da Rússia, depois do Putin. Sim, mas espero que aí já seja uma pessoa completamente diferente. Então sim, obrigado pelo esclarecimento, Sergei, sobre a Nuland e o Maidan, sobre esse meu comentário, que a Nuland, que a funcionária do Soros, ela estava em um cargo oficial, aí realmente, sim. Daquela administração, correto? Daquela administração, exatamente, é um cargo oficial, é um cargo oficial. Bem, você entende como o mundo mudou agora, depois dessas bandeiras sobre os navios? Ou seja, de jure lá é como de fato. Sim, ataque à bandeira é igual à guerra. Ou seja, isso está correto, historicamente está registrado. É assim mesmo, mas há várias bandeiras lá. Eles veem que atrás deles eles mudaram a bandeira uma ou outra vez. Aliás, esse petroleiro russo, digamos, da frota sombria, Sofia, que estava mais ao sul. Sim, ele realmente, lá, se não me engano, eles colocaram a bandeira de Camarões, tipo, para não serem identificados, bandeira de Camarões, ou seja, não precisa ser da Rússia. Então, no fim das contas, a bandeira não significa nada, o cargo não significa nada, o status não. Nada significa, nada significa. Entende? Foi isso que você acabou de dizer. Não quero te ofender ou acusar por você não ter um manual, mas de uma forma estranha. Acontece que Maduro é desordem, a frota é desordem, mas todo o resto que a Rússia faz, assim como a China, está tudo certo e o Irã não mexa nisso, está tudo bem. Sacha, isso... Eu expliquei. O que são Putin e a KGB? Para Putin, tudo na Rússia é conforme a lei. Ele é o presidente legítimo, isso é conforme a lei. Aquele foi morto conforme a lei, foi preso conforme a lei, roubaram conforme a lei, atacaram a Ucrânia conforme a lei. Tudo é conforme a lei. Eu não nego isso. Lá tudo aconteceu conforme a lei. E aqui é a mesma coisa. Putin pensa ser o único inteligente vendo todos ao redor, inclusive o resto do mundo, como idiotas. Os Estados Unidos da América não sabem o que fazer com essa frota fantasma cuja bandeira permanece lá. Isso é só para a KGB, mas fizemos tudo conforme a lei. Como você disse, isso é guerra. É assim que funciona. Pois é, como você disse, né? Eu não vou conseguir te convencer e você também não vai me convencer. Isso é puramente uma questão de percepção de mundo, né? Opiniões pessoais. Cada um entende a vida de um jeito. Não estou dizendo mais nada. Não estou dizendo que você está certo e eu estou errado. Ou veja, aqui não se trata de como cada um entende a vida. Vamos lá de novo. Eu só não quero essa parte técnica de novo. Essa história da frota sombria te incomoda muito? Na verdade, eu, do jeito que posso, tento diminuir esse clima por um motivo simples. Sombria ou não sombria depende do país onde o navio está segurado. A bandeira mostra para todos que estão no mar naquele momento o país. Portanto, se for sombria, essa embarcação pode estar segurada na Grã-Bretanha ou talvez em outras, digamos, jurisdições e residências. Ou seja, isso não é como você disse, é trapaça, palavra adequada. Concordo ou não, mas faz sentido. Mas quando você começa a falar que isso é algo, não é isso. É um momento de contornar sanções. Contornar, sim, exatamente. Contornar não é violar diretamente, é contornar. Não é quando te proibiram e mesmo assim você faz. É contornar. São manobras que barateiam ou, pelo contrário, encarecem esse petróleo, esse produto e tudo mais, ou seja, são custos. Todos entendem isso perfeitamente. Além disso, todas essas nuances, todas essas, bem, certas, sim, questões jurídicas relacionadas à navegação e a tudo mais. Simplesmente antes isso era ok e agora não é mais ok. E vai ser preciso tomar alguma providência. A Venezuela enviava navios de guerra junto com seus petroleiros, os Estados Unidos não atacaram, apenas observavam para ver o que aconteceria, agora também é assim. Vamos chegar lá agora. Repito, não citei os Houthis por acaso. Agora algo vai acontecer, ou seja, esses petroleiros vão andar escoltados por militares?
Sim, porque todo mundo fala em desembarque. O que é um desembarque? Um helicóptero pousou com 10 homens armados. Eles entraram na cabine do capitão e ordenaram: silêncio, vire, vamos para lá. Isso não é uma operação assustadora, são só outras regras, não é questão de percepção do mundo. Eu quero te dizer, ok, não ok, porque você disse, antes estava ok, agora não está ok. Dizer por quê? Por quê? Porque Quando Trump assumiu, havia uma abordagem comercial de Putin e Zelensky, e Putin concordava. Eu quero paz, vamos sentar em Ankara, conversar, sim, haverá paz, estamos prontos aqui, prontos aqui, prontos aqui. Depois ficou claro que nem todos estavam prontos, inclusive Putin, especialmente em relação aos ataques à residência em Valdai. Por isso agora não está ok, pois não precisa fingir que só lá são inteligentes e os outros não. Sim, isso é uma forma de contornar as sanções e por isso eles foram punidos por contornar as sanções como por trapaça. bom, tudo bem, ou seja, talvez seja realmente uma questão de percepção de mundo. Olha, eu repito mais uma vez, não é como se fosse o Trump. Eu comecei com isso. A transmissão de hoje fala sobre poder, força, mas ele lá, como você, nós concordamos, Trump escreveu tudo de forma bonita. Ele diz que são eles, bem, a América, tipo, somos nós que são temidos e respeitados. A questão é que, quando você cruza uma certa linha, você corre o risco de que parem de te temer e respeitar. Trump não cruzou a linha. Quem cruzou a linha foi Putin, a China e o Irã. Trump reagiu a isso. Isso confunde a relação de causa e efeito. Não, Trump ultrapassou essa linha, ele enviou os militares para atacar. Ou como deter, virar um navio mercante, ou seja, Zelensky ultrapassou a linha quando começou a atacar um navio mercante com drones. Ou seja, aqui existem apenas diferentes níveis, como se fosse no nível de toda essa questão jurídica, seja ela oculta ou não. Mas aqui existe uma ação fundamental, uma ação de princípio. O ataque ao navio por Zelensky no Mar Negro, no Mar Mediterrâneo, levou ao fato de que começaram a atacar o óleo de girassol e depois todos atacam um objeto civil. Espere, vocês atacam a exportação da Rússia. A Rússia ataca a exportação de vocês. Tudo está claro. Ou seja, esse tipo de guerra é uma mudança de regras. Quando Trump pisou nessa linha, talvez eu esteja errado, mas não passou dela. Agora vão pressionar um pouco e depois soltar, e tudo ficará bem. Entende? É assim. Mas ele mostrou essa imagem usando uma força, então algo vai acontecer em troca. E é aqui que se forma essa nova ordem mundial. Entende? E há um grande risco, como com Maduro, como com esses petroleiros, há um grande risco. Bem, perder, pois há muitas forças contra Trump, mesmo que sorriam para ele. Vamos aguardar, só garanto, não é o último capítulo. Tudo bem, então. Tá. Sim, acabamos de discutir. Obrigado sobre a frota, que a frota é ilegal. Frota é frota, sim, obrigado. Acho que sobre a frota já é o suficiente. Então, uma pergunta de esclarecimento: o objetivo é desminar Changar. Então o objetivo é ajudar os russos a ocupar territórios ucranianos. Traição, Entrega de territórios. ou seja, com Budanov, com Zelensky, com Zaluzhny, com Ermak. Bem, Claro, o que você acha? São pessoas super inteligentes ou sabemos tudo até o fim? Não sei. Se tudo fosse mais simples lá, esse assunto já teria sido respondido 1000 vezes. E quem era o chefe do SBU naquela época? Diga. e quem era o chefe do SBU? Assim, Bakanov, tá vendo? É assim, entende, Bakanov? Ordem pública, nada. Maliuk fazia o que queria, nada bem. Sim, Reznikov. E quem é esse Reznikov? Sou o Reznikov e quero falar dos serviços secretos, que eram comandados por um chefe específico do SBU. Para ele, a vida é ótima. Sem perguntas, Sem interrogatórios, eu sei porquê, ele tem uma boa proteção, fico feliz por ele. com Budanov no cargo, a NABU seguirá agindo contra deputados do Servo do Povo envolvidos em crimes? Pergunta um usuário. Sasha, pode ser, mas está rápido no início. Com a chegada de Budanov ao cargo, a NABU continuará agindo contra os deputados do Servo do Povo? Isso não está relacionado. A NABU atua independentemente com ou sem Budanov. Sei que a sociedade espera muito por isso. De fato, olha, as gravações da NABU
estão paradas. Não ouvimos a voz do Zelensky, não ouvimos a voz do Ermak, não ouvimos nada. Sim, e há muitos materiais por algum motivo não mostram as legendas. Simon, sabe, essa também é uma questão. Acho necessário pressionar mais a sociedade civil, pois o processo político é muito controlado. Fizeram buscas lá. Sobre Yuzik, tudo isso começou, mas isso é pouco. A sociedade merece mais. É algum tipo de jogo político. Quem é o refém de tudo isso? As pessoas, sempre as pessoas. As pessoas não são reféns. Acontece que ninguém vai derrubar Zelensky, ninguém quer, está tudo bem para todos, tudo está bem. Vamos observar pela reação. Hoje não cai, mas em 7 de janeiro ou fevereiro pode cair. O mesmo vale para Trump. Tudo muda rápido. Maduro, há 2 semanas, estava dançando. Aliás, vocês sabem, essas dancinhas foram decisivas e provocaram os americanos. Após isso, decidiram agir com firmeza e ofereceram 200 milhões de dólares para que ele fosse embora para qualquer lugar, como Rússia, China ou Camboja. Ele recusou, ele disse não. Obrigado a todos por estarem conosco neste Natal e por participarem da transmissão. Denise, agradeço pelo seu tempo e pensamentos. Obrigado, muito obrigado. Amigos, inscrevam-se, cuidem-se e cuidem uns dos outros. Tudo de bom e muita luz. Até a próxima. Editor.